Tem o PET, que é o adesivo, que se cita na literatura, que você bota o adesivo e com os extratos dos alimentos em contato com a pele para poder ver o que vai reagir na pele. E o PIC, que é a punctura com extratos ou com o próprio alimento. Quem faz mais esses testes são os alergologistas, porque a alergia alimentar é uma área que tem pelo menos 3 profissionais trabalhando. O gastroenterologista, o nutrólogo, que é uma profissão mais recente, né? Essa especialidade é mais recente, não é tão comum, que sou eu, e o alergologista. O alergologista, ele trabalha muito mais com essa parte de alergia mediada por IgE. E esses testes cutâneos de hipersensibilidade, eles se correlacionam mais com esses quadros de alergia mediada por IgE. Então, eles são um pouquinho mais delicados de se manusear, porque depende de extratos padronizados, então não tem extrato para todos os alimentos. E da leitura do observador, de quem está fazendo o teste. Então, você vai comparar a reação da pele que teve na punctura do alimento com a reação da pele que teve na punctura de um extrato de placebo, digamos assim. Então, depende do olho do observador, e eu acho que essa tem tanto, mas... Então, é muito variável, precisa de alguém com muita experiência. Então, quem faz mais é o pessoal da alergoimuno, e algumas vezes, em geral, eles usam, sim, esses testes não para diagnóstico, mas também para nortear o momento de retorno do alimento para a dieta. Então, eles utilizam mais próximo da realização do TPO, que é um dos momentos que a gente pode, para a gente, que é da parte mais clínica, não alergoimuno, a gente usa os imunocaps para poder guiar esse momento da introdução alimentar. O que seria um imunocap elevado, para mim, corresponderia a um prick test com uma pápula bastante grandinha lá no valor de referência deles. E aí, se está bem reagente, eles não fariam. Não é o exame que indica ou não o momento do TPO, mas é o exame junto com a clínica do paciente, com o histórico de que não tem tido reação, que vai ou não me dizer se o momento é adequado para fazer ou não o TPO. E aí tem duas. Tem esse, pode Porque falar. pensa nesse, tanto o imunocap que você falou, os imunocaps, quanto os de punção, né, o prick test ou o adesivinho, os três, são vinculados a um mecanismo específico e não ao Mediado mesmo. por IgE. É. Exatamente. Acontece, como a gente está falando de uma faixa etária que é muito precoce, que é a faixa etária da alergia alimentar, né? Tem tido cada vez mais velhinhos as crianças. A história da alergia alimentar está se prolongando, isso é fato. Mas, em geral, são bebês menores. Não é raro a gente fazer o imunocap por volta de 1 ano e meio, que é a época que a gente está pensando em reintroduzir o leite, 1 ano, para guiar essa reintrodução. O imunocap vir negativo e a gente fazer e a criança reagir. E aí a gente espera um pouco mais, repete novamente o exame. Por ocasião de repetir, a criança está maior de 2 anos, vem positivo o imunocap. Por isso que a gente diz que o exame não dá o diagnóstico, que é a clínica que está me dizendo que a criança tem ou não tem alergia alimentar. Então, por que deu negativo antes e deu positivo depois? A criança piorou? Não, era por conta daquela questão da faixa etária. Nos menores que 2 anos, esse exame pode dar negativo, mesmo ele sendo por mecanismo dele, da criança, mediada por IgE. Na verdade, ele migrou de um mecanismo para outro. Ele tinha uma reação não mediada e agora ele começa a ter uma reação que é mediada por IgE. Isso é descrito também na literatura, a modificação do padrão de reação dele. Então, muitas vezes o imunocap vai ser negativo e não vai me ajudar em nada, Exato. mas pode positivar mais tarde.